A maioria das pessoas que eu conheço e que você conhece não pensam. Apenas pensam que pensam, porque pensar é diferente de ter pensamentos. Se você quer entender um pouco mais sobre a diferença entre pensar e ter pensamentos e como isso pode impactar todos os seus resultados, fica comigo nesse vídeo, que é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Olá pessoa, daqui Michael Ribeiro, CEO, fundador da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Coaching e Alta Performance. Eu já tive a oportunidade de treinar mais de 172 mil pessoas nos nossos treinamentos, nos meus treinamentos presenciais, nos meus treinamentos online. E nós estamos aqui para mais um episódio da série Pé na Estrada. Hoje eu estou indo para São José dos Campos para fechar um grande negócio e nesse nosso caminho, o melhor uso dessas 3 horas e meia de estrada que eu vou ter aqui é gravar um conteúdo que possa fazer uma diferença para você. É como se eu estivesse te convidando para ser o meu parceiro aqui nessa viagem, o meu passageiro para esse episódio nosso do Pé da Estrada, já que à medida que eu vou conversando aqui com a câmera, eu quase que 100% do tempo consigo olhar para frente, então consigo gravar esse conteúdo ainda assim dirigindo com muita segurança num dia maravilhoso como esse de hoje. Talvez você saiba, talvez não, mas é o seguinte, existem duas coisas muito diferentes que para a maioria das pessoas elas parecem iguais, que é a seguinte: pensar é diferente de ter pensamentos. A maioria das pessoas que eu conheço e que você conhece, elas não pensam, elas apenas têm pensamentos. E para você entender qual é a importância de você separar o pensar do ter pensamentos, imagina o seguinte: pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos e que geram resultados o tempo todo. Resultados de sucesso, de fracasso ou de vida mediana, na melhor das hipóteses. A maioria das pessoas não tem grande sucesso, a maioria das pessoas não são grandes fracassos, a maioria das pessoas leva uma vida mediana muito parecida com a maioria das outras pessoas. Então, todo resultado que existe na sua vida, ele nasce dos seus comportamentos, todo comportamento seu nasce dos seus sentimentos, e os seus sentimentos o tempo todo eles nascem dos seus pensamentos. E aí, isso é a base da importância de você entender por que pensar é diferente de ter pensamentos e qual é a importância de você fazer essa distinção. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não pensam, elas apenas têm pensamentos. E o que é ter pensamentos? Você sai da sua casa. Aliás, você coloca seu despertador lá, sei lá, 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, e o seu despertador toca e você inicia o processo de pensamentos. Você já vai pensar naturalmente algo pelo próprio fato de despertar do seu despertador. Você pode pensar: nossa, que legal, chegou a hora de acordar. Ou você pode pensar: nossa, que saco, eu dormi muito pouco. Ou nossa, hoje eu vou ter um dia difícil. Enfim, você abriu os olhos, você está tendo pensamentos. Pensamentos que podem estar te possibilitando, podem estar te impulsionando, ou eles podem estar te limitando. E dali você vai para o banheiro, eu alucino, eu imagino, espero que você vai escovar seus dentes, se você for uma mulher, um homem, vai tomar um banho, vai se maquiar, vai se preparar para sair, vai se vestir. E durante todo esse tempo você está tendo pensamentos. Pensamentos sobre o seu dia anterior, pensamentos sobre a sua noite, pensamentos sobre a sua família, pensamentos sobre seus filhos, seu marido, sua esposa, os seus sonhos, seus objetivos, as suas dificuldades, suas dores, enfim. Nós estamos tendo pensamentos o tempo todo. E aí você tomou seu banho, se ajeitou, agora você vai tomar um café da manhã, por exemplo, e ali você está tendo pensamentos, e você sentou no seu carro e você vai indo trabalhar e você está tendo pensamentos, dezenas, centenas, milhares de pensamentos. Existe um estudo americano que diz o seguinte: o ser humano tem, em média, 60 mil pensamentos por dia. Nós estamos tendo pensamentos o tempo todo. E pensar é diferente de ter pensamentos. Ter pensamentos é esse ato de você, por exemplo, estar no seu carro e você está indo trabalhar, hora você pensa no quanto as coisas estão boas, hora você pensa em quantas coisas estão ruins, hora você pensa nas contas que você tem para pagar, hora você pensa no cartão de crédito que vai vencer, hora você pensa
na tua filha que está indo muito bem na escola, ora você pensa que no teu filho que não está indo muito bem, ora você pensa na questão dos seus sonhos, na troca do seu carro, no investimento que você vai fazer na sua casa, ou como você vai sair de uma dívida. O tempo todo estamos tendo pensamentos, dezenas, centenas, 60 mil pensamentos por dia, só que a maior parte do tempo nós não estamos pensando no que estamos pensando. E essa é uma grande cilada, esse é um grande risco que você corre quando você não entende que ter pensamentos é diferente de pensar. E porque é importante que caia essa ficha para você, que pensar é diferente de ter pensamentos. Porque pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Nós estamos tendo pensamentos que estão determinando os nossos sentimentos, que estão determinando os nossos comportamentos, que estão determinando os nossos resultados o tempo todo. Pessoas de poucos resultados, pessoas de resultados medianos, medíocres, as pessoas fracassadas, os losers, como nós falamos nos Estados Unidos, são pessoas que não pensam, elas apenas vivem tendo pensamentos. Como são pensamentos aleatórios o dia inteiro sobre coisas boas, coisas ruins, ansiedades do futuro, pensamentos relacionados aos teus desafios do passado, aos problemas que você teve, a sua emoção, ela, por os seus pensamentos serem randômicos e você não estar pensando no que você está pensando, como a maioria das pessoas apenas tem pensamentos, as suas emoções vão acompanhando, porque pensamentos geram sentimentos. Então é muito comum, a maioria das pessoas que você conhece vive num universo emocional de picos e vales, picos e vales, picos e vales. Ora tá muito feliz, muito empolgado, muito afim de fazer coisas, ora tá depressivo, triste, sem muita empolgação, sem muito entusiasmo. No mesmo dia, dezenas de centenas de milhares de sentimentos estão sendo gerados pelo fato de você estar tendo pensamentos aleatórios o tempo todo. Isso é o padrão das pessoas de poucos resultados. As pessoas de poucos resultados, elas têm pensamentos. O que é diferente, completamente diferente dos padrões das pessoas de grandes resultados. Pessoas de sucesso pensam sobre o que pensam. Vou repetir isso. Pessoas de grandes resultados, elas estão pensando sobre o que elas estão pensando. Elas pensam ao invés de terem pensamentos. Pensar é ato controlado. Você pensa e tem consciência de em que você está pensando. Porque no momento que você tem consciência, clareza de em que eu estou pensando, em como eu estou pensando, o que eu estou pensando, eu consigo fazer filtros, você consegue fazer filtros. Por exemplo, uma coisa é você levantar de manhã, por exemplo, e falar, e já começar a ter pensamentos, e o primeiro pensamento que vem é, nossa, que droga, eu tenho que levantar cedo, tenho um monte de coisa para fazer hoje, eu não dormi bem. Você está tendo pensamentos limitantes, pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos vão gerar em você qual tipo de sentimentos? Se você levanta, acorda, abre os olhos e começa a lamuriar, falar das dificuldades que você tem, pensar sobre os desafios seus do dia a dia, do quanto a sua vida pode ser desafiadora, das dores que você tem no seu corpo, das pessoas que você tem responsabilidade de cuidar, filho, pai, mãe, irmão, esposa, marido, empresa. Se você levanta de manhã, abre seus olhos e já começa a pensar nas coisas negativas da sua vida. E a ciência do pensamento diz, pensamentos geram sentimentos e comportamentos e resultados. Se você levanta de manhã e começa a pensar negativamente, como é que vão ficar os seus estados emocionais? Não precisa ser muito inteligente para saber que os seus pensamentos vão gerar sentimentos negativos, sentimentos de ansiedade, sentimentos de tristeza, sentimentos de não gostosidade com a vida. Pessoas de sucesso pensam o tempo todo para que elas possam pensar sobre o que estão pensando e analisar. Se eu pensar nisso, da maneira que eu estou pensando, como estarão as minhas emoções daqui 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos? Pessoas de grandes resultados, elas vão levantar de manhã e mesmo que elas tenham tantos desafios quanto você talvez tenha, ela não vai colocar o foco dos seus pensamentos
no negativo da vida, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Ela vai colocar os seus pensamentos na positividade. Isso aqui não tem nada a ver com pensar positivo só, simplesmente. Pensar no positivo, porque eu não sei que tipo de vida você tem. O que eu sei é que a sua vida não é pior do que do resto das pessoas da humanidade. Todo mundo no mundo tem problemas, todo mundo no mundo tem perdas, todo mundo no mundo sofre decepções, todo mundo no mundo sofre frustrações, todo mundo no mundo passa por dificuldades, todo mundo no mundo sofre abusos, sejam eles emocionais, sejam eles traumáticos, sejam eles sexuais, todo mundo no mundo perde pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, todo mundo no mundo vive mais ou menos as mesmas mazelas. Agora tem gente que coloca o foco nas coisas boas da vida, indiferente do que é ruim, porque o ruim é ruim para todo mundo. Então, se você é uma pessoa que pensa, você levanta de manhã e começa a pensar na parte positiva da sua vida. Eu tô com dor na perna, mas eu tenho pernas. Eu tenho que ir trabalhar, mas graças a Deus que eu tenho um trabalho. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, mas graças a Deus eu tenho filhos, tenho uma família. Sou uma pessoa que no contexto de ter uma família, da saúde familiar, conseguir construir uma família. Eu sou uma pessoa que, poxa, eu tenho que cuidar da minha mãe. Graças a Deus eu tenho mãe. E eu tenho que cuidar dos meus funcionários, do faturamento, preciso vender. Graças a Deus eu tenho uma empresa. Então existem sempre duas formas de pensar. Só que a maneira com que você pensa, o que você pensa determina os seus sentimentos e determina os seus comportamentos e determina os seus resultados. Por isso que eu sempre digo, pessoas de grandes resultados, elas pensam ao invés de ter pensamentos. Pensar é ato controlado, é você saber no que você está pensando e se você está pensando de forma positiva sobre a vida, sobre o seu passado, sobre as coisas que você viveu, mas que você sobreviveu e que você aprendeu, sobre o seu presente, os desafios que você tem hoje, mas que estão te qualificando, estão te preparando, estão te desafiando para te deixar maior, para que você possa viver uma vida ainda melhor no amanhã. E quando você pensa no futuro, você pensa no futuro de uma vida altamente desejável, porque isso te deixa empolgado, entusiasmado. Quando você tem clareza no que você está pensando, você pode escolher a parcela mais positivista de todas as experiências. Não existe nada nas nossas vidas, por mais negativo que seja, que tenha acontecido, que esteja acontecendo, que vai acontecer, que de alguma forma não tenha lições para nos dar, lições para nos entregar. Existe uma frase do Napoleão Hill que diz o seguinte, algo do tipo: todo desafio, todo problema que nós passamos na vida traz em si a semente de uma bonificação, de um prêmio maior ou equivalente àquele problema. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, eu na minha adolescência fui diagnosticado como um jovem em depressão profunda. E para resolver a questão da minha depressão, eu comecei a treinar, a fazer treinamentos, a fazer estudos, a ler livros e a aprender sobre metodologias de desenvolvimento pessoal, porque eu queria resolver o meu problema, e resolvi o meu problema, aqueles meus desafios da adolescência, de ter sido medicado durante quase 10 anos, considerado um jovem em depressão profunda. Resolvi a minha depressão e há quase 20 anos eu estou ensinando isso para as pessoas. Aquilo que era um problema virou um benefício. Por quê? Porque eu já ensinei isso a quase 200 mil pessoas, o como uma pessoa pode sair da depressão, como uma pessoa pode sair da pobreza. Talvez você seja meu aluno, já me conheça, talvez não. Eu sou o criador de alguns dos maiores treinamentos de desenvolvimento pessoal que o Brasil tem hoje, né? Desde o seminário Mentalidade para o Sucesso, onde eu ensino as pessoas quais são as 21 competências das pessoas de sucesso, onde pessoas que querem ter grandes resultados vêm para esse seminário para que elas aprendam quais são os ingredientes do bolo do sucesso e possam colocar isso nas suas vidas. Eu ensino metodologias de alta performance como a programação neurolinguística, talvez você conheça, talvez não, mas a programação neurolinguística é a ciência que decodificou o sucesso. Hoje o sucesso ele pode ser ensinado, pode ser tirado de uma mente e passado para outra mente. Por quê? Porque durante muitos e muitos anos, dois caras resolveram entender por qual motivo existem vencedores, por qual motivo existem perdedores, e eles criaram uma ciência, uma tecnologia que se chama programação neurolinguística. Eu sou Master Trainer em programação neurolinguística, coloco a PNL na minha vida, nos meus negócios, na vida dos meus alunos, das empresas
que me contratam, enfim, eu sou um educador, um mentor na área de programação neurolinguística, de coaching. O que eu quero dizer com isso? À medida que eu tive problemas na vida, eu fui resolver os meus problemas e eles viraram benefício. Todo problema traz em si a semente de algo muito compensador no futuro, se você pensar sobre aquele problema, se você encontrar uma maneira de resolver aquele problema e se você ensinar outras pessoas a resolverem aquele problema a partir das metodologias que você descobriu ou que você desenvolveu. Pensar é diferente de ter pensamentos. Pessoas de grandes resultados pensam o tempo todo. E pensar é pensar no que eu estou pensando e percebendo, analisando como estará o meu estado emocional daqui a pouco, a partir do momento que eu estou pensando no que eu estou pensando. Pessoas de resultados medianos, pessoas fracassadas, elas não pensam, até porque pensar dá um trabalho danado. Pensar é tão desafiador que pode ser comparado, uma pessoa que pensa a maior parte do seu tempo, em tempo integral, ele pode ser comparado com um atleta de alta performance. É tão desafiador pensar que a maioria das pessoas prefere ir vivendo a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque pensar é uma habilidade que pouquíssimas pessoas desenvolvem. Pensar com competência dá trabalho, porém traz muitos resultados. À medida que você pensa sobre o que você está pensando, procurando analisar quais são os sentimentos e os comportamentos que eu terei daqui a algum tempo, daqui a pouco, porque agora eu estou pensando da maneira A ao invés da maneira B. Quando você faz essa análise sobre tudo que você pensa, os seus resultados vão para o próximo nível. Por quê? Porque a massa não pensa. A massa tem pensamentos o tempo todo e elas vivem então picos e vales emocionais todos os dias, dezenas, centenas de milhares de emoções passeando pelo sujeito, né? Emoções empoderadoras em alguns momentos e entristecedoras, limitantes em alguns momentos. Por quê? Porque o seu estado emocional é definido pela sua fórmula de pensar, pelo seu jeito de pensar. Pessoas de poucos resultados, elas não pensam, elas apenas têm pensamentos. Pessoas de grandes resultados, elas pensam sobre o que elas estão pensando, com o objetivo de entenderem: isso que eu estou pensando vai me levar ao encontro dos meus sonhos, vai me levar ao encontro dos meus objetivos, ou vai me colocar num estado emocional de baixa performance daqui a pouco. Exemplos. Você, como eu estava citando lá atrás, você levanta de manhã e tem todos os desafios que todo mundo tem, porque você não é mais especial do que ninguém, né? Mesmo que eu e você, a gente se ache especial, a gente é especial pra gente, mas no universo você é só mais um, eu sou só mais um e é o que é, né? Fato é, você levanta de manhã e tem a oportunidade de pensar sobre quanto vida merda você vive, quanto você é coitadinho por causa do seu passado, ou quantos desafios você passa hoje. Isso vai te colocar num estado emocional, num estado de qualidade de comportamentos e, obviamente, num estado de qualidade de resultados. Agora, se você levanta de manhã e coloca o seu foco de atenção nas coisas positivas da sua vida e ressignifica tudo o tempo todo, dá bons significados. Levanta de manhã e fala: uau, mesmo que eu tenha dormido pouco, eu vou ter um dia sensacional. Você vai tomar seu café da manhã e de repente não tem mais pão. Comeram todo o pão, você tem café e tem uma fruta. Você pode olhar e reclamar: puxa vida, que injustiça, levantaram antes que eu, comeram tudo, eu sou um coitadinho. Ou, caramba, não sobrou um pãozinho para eu fazer aqui o meu lanche, mas não tem problema, tem uma fruta, tem aqui um leite ou um café, e isso significa que o meu filho comeu bem antes de sair. Enfim, você tem N formas de pensar sobre tudo o tempo todo. Você pega seu carro e vai trabalhar e você tem a oportunidade de ficar reclamando do trânsito se você mora numa grande cidade, ou você tem a oportunidade de olhar e falar: cara, o que eu posso aprender nesse tempo enquanto eu estou parado aqui no trânsito, e como eu posso usar esse tempo de uma maneira sábia, porque o trânsito não vai mudar se eu ficar irritado, e você aproveita aquele tempo pelo simples fato de você ter um trabalho. E se você chega no seu trabalho, você pode olhar e falar: nossa, que droga de trabalho, eu não queria estar aqui, eu não gosto disso. Ou você olha e fala: cara, apesar de eu não ser o trabalho que eu mais amo na vida, ele é um veículo, ele está me dando a oportunidade de
poder receber por isso e num segundo momento, amanhã ou depois, ir me qualificando e daqui 1 ano, 2, 3 ou 10 poder estar fazendo aquilo que eu realmente quero fazer da vida. Enfim, você tem sempre maneiras limitadoras de olhar para a vida e você tem sempre maneiras extraordinárias de olhar para a vida, indiferente de que vida você tem. Só que a maneira com que você olha para todas as coisas impacta os seus sentimentos, impacta os seus comportamentos, impacta os seus resultados. Então a dica de hoje é: pensar é diferente de ter pensamentos. Fracassados têm milhares de pensamentos todos os dias e eles não conseguem avaliar qual é o sentimento que este meu pensamento vai gerar em mim, quais são os comportamentos que eu terei embasado nesses sentimentos e quais são os resultados que eu vou obter. E pessoas de grandes resultados, elas procuram pensar o tempo todo positivamente, no lado positivo das coisas. E mesmo quando coisas negativas acontecem, elas obviamente sentem isso, mas 1 milissegundo depois, 2 minutos depois, 3 minutos depois, e não 3 dias, 30 dias, 3 anos depois, elas passam a pensar diferente. Não, rápido, de maneira rápida, elas passam a pensar, tá, qual é a parcela disso aqui que está sob o meu controle, como eu posso resolver isso aqui, porque afinal de contas, talvez muito disso que eu estou vivendo foram coisas que eu mesmo arrumei para minha vida, porque 99% dos problemas, dos desafios que você tem, foi você que de alguma forma colaborou para que eles existissem, sendo já no relacionamento, no seu negócio, no seu trabalho, na sua saúde. 99% do que você vive, você é parte da construção dos seus problemas, da mesma forma que você é parte da construção das soluções dos seus problemas. Só depende de que lado você escolhe ficar, e para que você escolha um lado melhor da vida, do protagonismo da vida para você estar, você precisa pensar mais, muito mais do que puramente ter pensamentos, porque é isso que os vitoriosos fazem. Eles pensam sobre o que eles estão pensando, porque quando eles pensam sobre o que eles pensam, eles conseguem imaginar, fazer uma ponte ao futuro de como estarão os seus sentimentos, os seus comportamentos daqui a pouco, e aí você pode escolher pensar diferente, porque você quer estar o tempo todo em um estado emocional de grande performance, de grandes resultados. Pessoas ricas, pessoas de sucesso em todas as áreas das suas vidas, elas não têm mais problemas do que você, elas têm tantos problemas quanto você, ou muitos mais, porque elas têm muitas mais coisas para cuidar. E então a maneira de pensar é que faz a diferença, não é a quantidade de problema que você tem, e é sim a maneira que você pensa sobre os problemas que você tem que impacta a sua vida. Então a dica de hoje é: pensar é diferente de ter pensamentos. Ter pensamentos é coisa de pessoas medianas, de pessoas de poucos resultados. É viver em picos e vales emocionais. Isso ninguém merece. Ter pensamentos é diferente de pensar. Pensar é você ato controlado, ter clareza de em que você está pensando e como isso pode impactar a sua vida. É algo sensacional, porque à medida que você pensa, você pode pensar sobre o que você está pensando, sobre a forma que você está pensando, sobre o que você está pensando. E quando você tem controle do que você está pensando, do como você está pensando, você pode escolher pensar de outra forma, e isso muda os seus sentimentos, isso muda os seus comportamentos, isso muda os seus resultados, beleza? Grande beijo no seu coração. Se esse conteúdo fez uma diferença para você, considera a ideia de você se cadastrar aqui no nosso canal, se você estiver vendo esse conteúdo no YouTube, se você estiver vendo esse conteúdo no Instagram e em outras redes sociais, considera a possibilidade de repente marcar outras pessoas para que mais pessoas entendam a importância de pensar ao invés de ter pensamentos, beleza? Beijo no seu coração, nos vemos no próximo episódio, Pé na Estrada, ou dos nossos conteúdos de estúdio, ou dos outros tantos conteúdos das nossas palestras, workshops, seminários, e a gente se vê sempre no próximo nível. Valeu!